Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Neste vídeo vamos falar sobre a parada do Sol e da Lua nos dias de Josué e como isso pode se relacionar com o movimento da Terra. Vamos então ao texto no livro de Josué, capítulo 10. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Conforme aprendemos, a trajetória visível do sol no firmamento decorre da rotação da Terra sobre seu eixo, que dura aproximadamente 24 horas. E a Lua, por sua vez, gira em torno da Terra, perfazendo uma volta completa em torno de 28 dias. No tocante ao episódio, a pergunta que sempre surge é: se o Sol parou sua trajetória no céu, isso significa que foi a Terra que parou de girar sobre si mesma? Considerando que a Terra gira em torno do seu eixo a uma velocidade aproximada de 1.700 km por hora, uma parada brusca nesse movimento traria uma catástrofe de dimensões inimagináveis, já que tudo que se encontra na superfície da Terra seria arremessado em alta velocidade no sentido do movimento que ela executava. Isso resultaria do mesmo efeito observado por um passageiro que, numa freada brusca de um carro que viaja a 100 km por hora, é arremessado para a frente do veículo. Veja no link abaixo uma animação de como seria se a Terra parasse abruptamente seu movimento de rotação. Pois bem, no entanto, não existe qualquer referência histórica, na Bíblia ou fora dela, que tal catástrofe tenha ocorrido. E se não ocorreu nenhuma catástrofe que possa ser atribuída à parada brusca do movimento da Terra, como acreditar então nas duas coisas? Que a Terra gira em torno de si mesma e que o Sol realmente se deteve no céu, como diz a Escritura? Bem, antes de continuar, temos que ver, juntamente com a física, que falar sobre repouso e movimento merece um pouco mais de atenção. A cinemática é o ramo da física que se ocupa da descrição dos movimentos de pontos, corpos ou sistemas de corpos, grupos de objetos, sem se preocupar com a análise de suas causas. O estudo de como as forças agem nos corpos não é tratado na cinemática, mas na dinâmica. Essa definição de cinemática nos favorece muito, pois ao tratarmos do movimento do Sol, da Terra e da Lua, de acordo com o interesse dessa exposição, não precisamos nos preocupar com as causas de tais movimentos. Então vamos lá. Conceitos. Um objeto encontra-se em movimento se a sua posição for diferente em diferentes instantes. Se a posição permanecer constante, o objeto está em repouso. Para podermos determinar a posição do objeto, será necessário usarmos outros objetos como referência. Se a posição do corpo em estudo variar em relação ao referencial, objetos em repouso usados como referência, o corpo estará em movimento em relação a esse referencial. Assim, o movimento é um conceito relativo, já que um objeto pode estar em repouso em relação a um primeiro referencial, mas em movimento em relação a um segundo referencial. Para falar, portanto, de repouso e movimento de um corpo, precisamos identificar primeiro um referencial e depois a posição deste corpo nos vários instantes de tempo em relação a este referencial. Somente a partir de um ponto de referência e das medidas de tempo se poderá dizer que um corpo se encontra ou não em movimento. E mais, o mesmo corpo pode se encontrar tanto em movimento como em repouso, como vimos, de acordo com o referencial escolhido. Vejamos este exemplo em que temos dois trens, um ao lado do outro. Em relação ao solo, os dois trens encontram-se parados, ainda que no referencial fora do nosso planeta estejam em movimento junto com a superfície da Terra. Assim, em relação ao trem A, o trem B se encontra parado e vice-versa. Em relação ao vagão do trem A, o passageiro 1 encontra-se parado, também o passageiro 2 em relação ao vagão do trem B. E por último, os dois passageiros encontram-se parados um em relação ao outro. Neste segundo exemplo, em que os dois trens se encontram viajando a 60 km por hora,
temos algumas mudanças na condição inicial de repouso e movimento. Em relação ao referencial solo, ambos os trens se encontram em movimento, a 60 km por hora. Mas, em relação ao referencial trem A, o trem B se encontra parado e vice-versa, porque a posição do trem de cima não muda em relação ao trem de baixo, conforme os vários instantes de tempo. Também em relação ao referencial do trem A, o passageiro 1 continua parado, assim também com o passageiro 2 que continua parado em relação ao seu vagão. E apesar de estarem ambos os trens se movimentando em relação ao solo, os dois observadores continuam parados, um em relação ao outro, já que, com o passar do tempo, a posição de um não muda em relação à posição do outro. E finalmente, nesse terceiro exemplo, em relação ao referencial solo, ambos os trens se encontram em movimento, o de cima a 65 km por hora e o de baixo a 60 km por hora. Mas agora, os dois passageiros se encontram movimentando-se um em relação ao outro. O passageiro de cima se mostrará seguindo adiante em relação ao passageiro de baixo. E o passageiro de baixo, por sua vez, se apresentará voltando em relação ao passageiro de cima, ainda que ambos os passageiros estejam seguindo adiante. De acordo com a descrição que vimos anteriormente, a parada do Sol seria entendida, portanto, como o repouso do astro no céu em contraste com o movimento diário da sua trajetória visível. E o tempo que durou esse repouso também é dado no texto, pois os vários instantes em que ele ficou imóvel seriam determinados pelo desenvolvimento da batalha, que durou quase o dia inteiro. Resta identificar então o referencial ou sistema de coordenadas adotado. Já vimos no vídeo anterior que a Terra pode ser utilizada como referencial em repouso na determinação do movimento do Sol. A luta entre os pontos de vista de Ptolomeu e Copérnico, tão violenta nos primórdios da ciência, seria então bastante destituída de sentido. Qualquer dos dois SC, sistemas coordenados, poderia ser utilizado com igual justificativa. As duas sentenças, o Sol está em repouso e a Terra se move, ou o Sol se move e a Terra está em repouso, significariam simplesmente duas conversões concernentes a dois SC, ou sistema coordenado, diferentes. Tomando então a Terra como referência, e se ela não parou de girar, resta-nos imaginar, portanto, que foi o Sol que parou. Mas como imaginar que o Sol parou se ele já se encontra imóvel? Pois o que determina seu movimento aparente no céu é o movimento de rotação na Terra. Pois bem, estamos habituados a imaginar que o Sol permanece estático no centro do sistema solar. Mas não é isso que ocorre. O Sol também se movimenta, se não vejamos. Assim como muitos corpos celestes, como a Terra, o Sol também gira em torno do seu próprio eixo, mas diferentemente do nosso planeta, que leva pouco menos de 24 horas para concluir a volta, o tempo gasto pelo Sol durante esse movimento de rotação dura em média 27 dias. Além do movimento de rotação em torno de si mesmo, o Sol também se move ao redor de nossa galáxia, a Via Láctea. Uma volta completa dura nada menos que 225 milhões de anos, levando consigo todos os outros corpos do Sistema Solar. E com relação à Terra, estamos habituados a pensar que ela só apresenta os movimentos de rotação e translação. Mas ela executa também outros movimentos, num total de 14 até agora conhecidos, quais sejam rotação, translação, precessão, nutação, deslocamento do periélio, obliquidade da eclíptica, variação da excentricidade da órbita, movimento de centro de massa Terra-Lua, movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar, movimento das marés, perturbações planetárias, movimento helicoidal, rotação junto com a galáxia, translação junto com a galáxia. Ok, já vimos então que o Sol também se movimenta e que a Terra executa outros movimentos, além dos dois mais conhecidos de rotação e translação. Voltamos então para o nosso exemplo dos trens. Se o passageiro do trem de baixo, em movimento, agora chamado Terra, tivesse que transmitir uma mensagem visual para o passageiro do trem de cima, chamado Sol, e precisasse para tanto que ele permanecesse parado por algum tempo, como ele conseguiria isto? Parando-se o trem Sol? Não, pois se o trem Sol parasse, o observador 1 ficaria para trás e não se conseguiria transmitir a mensagem, já que o trem Terra
do observador 2 seguiria adiante viajando a 60 km por hora. Também ocorreria o mesmo se o trem terra do observador 2 parasse em relação ao trem sol do observador 1, pois o trem sol seguiria nos seus 65 km por hora, e assim ele não conseguiria transmitir também a mensagem. Entretanto, se ambos os trens persistirem em movimento numa mesma velocidade, o passageiro 1 permaneceria parado em relação ao passageiro 2, e este conseguiria transmitir então a mensagem a partir do repouso relativo obtido entre eles. Pois bem, é claro que este evento, ocorrido nos dias de Josué, foge da nossa capacidade de compreensão, pois trata-se de uma ação miraculosa executada por Deus. Contudo, para que ocorressem a parada dos movimentos do Sol e da Lua, não é obrigatório admitir que a Terra tenha parado de girar em torno de si mesma. Primeiro porque, como vimos, a própria física no estudo dos movimentos admite considerar que o Sol se move em torno da Terra, bastando para isso que se mude o sistema coordenado que tem o Sol como referência para o sistema coordenado onde a Terra é tida como referência. Segundo, porque como vimos nos exemplos dos trens, a interação dos movimentos da Terra, da Lua e do Sol poderia permitir que, numa determinada conjuntura, o Sol e a Lua se mostrem parados em relação à Terra, ainda que persistissem movimentando-se em relação a outros referenciais. E terceiro, porque não existe nenhum evento catastrófico relatado no passado, nos dias de Josué, que nos faça pensar que a Terra parou de girar. Esta observação poderia gerar o seguinte comentário: se Deus é tão poderoso a ponto de fazer a Terra parar de girar, poderia ser capaz também de evitar os efeitos catastróficos decorrentes da parada súbita desse movimento. Bem, mas isso não faz sentido, porque o texto de Josué não diz que foi a Terra que parou de girar, mas sim que o Sol e a Lua permaneceram imóveis no céu. E falando agora da Lua, o nosso tempo produziu esta imagem impressionante da Terra, obtida próxima da superfície lunar durante o voo da Apollo 8 em 1968. Ela foi chamada de O Nascer da Terra, ou Earthrise, como ficou conhecida na língua inglesa. Além de muito bonita, pode ainda ser tomada como exemplo da importância da consideração do sistema coordenado na determinação do movimento dos corpos celestes. Vista do sistema coordenado que tem a Terra como referência, a Lua gira em torno do nosso planeta, mas, estando na superfície lunar, no sistema coordenado que tem a Lua como referência, é a Terra que gira em torno da Lua. Vale a pena ver como se deu essa visão nesse filme comemorativo do evento. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick. Oh man, that's great. Where is it? Quick. Down here? Just grab me a color. A color exterior. Hurry up. Got one? Yeah, I'm looking for one. C368. Anything, quick. Here. Got it. We missed it. Hey, I got it right here. Let me get up this a lot clearer. Bill, I got it framed. It's very clear right here. You got it? Yep. Just take several. Take several of them. Here, give it to me. Wait a minute, let me just get the right setting here now. Just calm down, Bubble. Well, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. 250 at F11. Now there's exposure. I did. I took two up there. You sure you got it now? Yeah, it'll come up again, I think. Confira nos links abaixo
o filme completo e também outros materiais que tratam desse tema. Ainda sobre as relações de movimento entre o Sol, a Terra e a Lua, vale a pena um parênteses para falar rapidamente do retrocesso da sombra do Sol nos dias do rei Ezequias. Se já era difícil acreditar que a Terra tenha parado com Josué, mais difícil ainda é acreditar que a Terra, além de parar, tenha girado ao contrário, a fim de reverter o movimento da sombra do Sol. Vamos ao texto. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Conforme temos visto, fica mais adequado entender o retrocesso do Sol em 10 graus como no exemplo dos trens, em que ambos seguem adiante em seus movimentos. Entretanto, por uma alteração na velocidade relativa entre eles e por alguns instantes, o trem de cima se apresente retrocedendo em relação ao trem de baixo. Desta maneira, dispensa-se a parada e a reversão do movimento da Terra. Muito bem, e assim terminamos de falar sobre os movimentos da Terra, do Sol e da Lua relacionados ao episódio de Josué. No próximo vídeo, vamos verificar como este mesmo episódio pode nos ajudar na separação da ideia de dia da noção de tempo, pois se o dia também parou, com a suspensão do movimento do Sol e da Lua no céu, o tempo continuou, a fim de permitir o prosseguimento da batalha. Grande abraço a todos! Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.